Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Militar montou uma operação para garantir a circulação de ônibus em São Paulo, depois que uma investigação do Ministério Público prendeu hoje dirigentes de empresas de transporte. Os investigados são suspeitos de usar as empresas para lavar dinheiro da maior facção criminosa do país. Eles teriam movimentado mais de 700 milhões de reais em 2 anos. O vai e vem de policiais na sede do Ministério Público de São Paulo dava a dimensão das investigações. Durante todo o dia, equipes chegavam com documentos apreendidos em 52 endereços. A operação conjunta da Polícia Militar, Receita Federal e CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tinha como alvo 2 empresas de ônibus que transportam quase 700 mil passageiros diariamente na capital paulista. Segundo a promotoria, a UpBus e a Transwolf foram usadas para lavar dinheiro da facção criminosa PCC. Só no ano passado, as empresas receberam mais de 800 milhões de reais em contratos com a Prefeitura de São Paulo. 6 pessoas foram presas hoje, incluindo dirigentes da Transwolf e da UpBus. De acordo com a Receita Federal, integrantes da facção criminosa injetavam dinheiro do crime nas empresas de ônibus, que depois conseguiam licitações municipais para prestar o serviço. O lucro era devolvido ao PCC, que reinvestiu os valores em outras empresas de fachada e em revendedoras de carros de luxo. Essas empresas elas acabam conseguindo uma robustez financeira e competem de forma desigual com outras empresas que não têm a injeção desse dinheiro que não é lícito. Os investigadores também estiveram numa concessionária de veículos de luxo que recebia dinheiro dos criminosos. Foram encontrados ainda 11 armas, sendo 2 fuzis e uma submetralhadora, mais de 800 munições, joias, relógios, computadores, pendrives e dinheiro. Até um helicóptero foi apreendido. De acordo com as autoridades, a aeronave foi usada no assassinato de GG do Mangue, no Ceará, há 6 anos. O integrante da facção teria desviado dinheiro do PCC. O que preocupa as autoridades é a estrutura criada pela facção criminosa, semelhante à das máfias italianas, com infiltração em serviços públicos essenciais, como o transporte de passageiros. Operações como a de hoje têm o objetivo de sufocar financeiramente o crime organizado. A Justiça de São Paulo já determinou o bloqueio de mais de 600 milhões de reais em bens dos investigados. É fundamental combater a lavagem de dinheiro do crime organizado. Eu acho que esse é o grande recado que fica. A gente tem um crime que está se sofisticando e que aprendeu a lavar dinheiro em atividades lícitas, muitas vezes até em contratos de prestação de serviço público. Conseguimos também o afastamento da direção da empresa, das empresas, o que é uma medida inédita, e conseguimos também que houvesse judicialmente a determinação para que houvesse uma intervenção municipal nessas empresas. A Prefeitura de São Paulo assumiu o controle operacional das 2 empresas para que haja continuidade na prestação do serviço. Do ponto de vista dos passageiros, da operação, dos funcionários das empresas, dos fornecedores, absolutamente nada muda. O que muda somente é a questão da gestão, a gestão das empresas. O receio de uma retaliação do crime organizado deu início a uma operação policial para assegurar a circulação dos ônibus na cidade. As 2 empresas não responderam aos nossos contatos. Vamos iniciar um patrulhamento na portaria das empresas e, posteriormente, em toda a cadeia logística dessas empresas de ônibus, para que o cidadão paulistano possa trabalhar, estudar com tranquilidade durante toda essa semana. Uma menina de 3 anos segue internada em estado grave depois de ter sido baleada durante um tiroteio entre milicianos rivais no Rio de Janeiro. Um estudante de biologia morreu no confronto. Hoje, a universidade onde ele estudava suspendeu as aulas. Seropédica amanheceu com o policiamento reforçado, mas parte do comércio nem abriu as portas. Está horrível mesmo, perigoso. Esse vendedor relembra o pânico que viveu durante o tiroteio de ontem. Tu vê a colega de trabalho chorando, desesperada. Tem gente familiar que mora aqui. É um negócio doido que eu não quero passar nunca mais. A intensa troca de tiros entre milicianos rivais atingiu 2 crianças e a mãe delas de raspão. Uma das filhas, de 3 anos, segue hospitalizada em estado grave.
O universitário Bernardo Paraíso, de 24 anos, morreu baleado no confronto. Na tarde de hoje, o corpo dele ainda não tinha sido liberado do IML da cidade. O rapaz, que estudava biologia na Universidade Federal Rural, ia se formar este ano. Após a ação da polícia, um suspeito foi preso e outro foi levado ao hospital baleado. Policiais apreenderam armas e munição. A guerra entre milicianos se intensificou desde que Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, se entregou à polícia em dezembro do ano passado. Além de controlar o comércio local e cobrar por serviços clandestinos de energia, televisão e internet, a milícia também interfere na rotina dos estudantes aqui, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. De acordo com um dos professores, para realizar festas e comemorações na cidade, os alunos têm que pagar uma taxa de até R$5.000 para os criminosos. Já tive relatos de alunos onde não foi paga essa taxa e simplesmente no meio da festa, de noite, madrugada, a estrutura miliciana, os milicianos chegam e simplesmente acabam com a festa. Eles estão armados e vão obrigar todo mundo a sair da festa. Veja agora outras notícias desta terça-feira. Polícia Federal vai ouvir representantes no Brasil da rede social de Elon Musk. Câmara dos Deputados decide elaborar novo texto para regulamentar plataformas digitais. Polícia investiga se mesma quadrilha assaltou banco e carros fortes no interior de São Paulo. Operação contra o garimpo destrói helicóptero e acampamento em terra Yanomami. Moradores de área de risco não querem deixar casas apesar de alerta de deslizamentos em Salvador. Italianos são presos na Espanha, acusados de estuprar brasileira. Investigação mostra que palestinos recebem armas contrabandeadas do Irã. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. Quatro pessoas de uma mesma família foram presas suspeitas de enganar clientes no momento em que eles fazem operações em caixas eletrônicos. Entre os presos está uma criadora de conteúdo digital que tem mais de 100 mil seguidores numa rede social. Sabrina Dávila mostra a rotina, os treinos nas redes sociais. Aqui aparece cantando ao lado do irmão. Respirei aliviado. Para a polícia, os dois também são peças fundamentais de uma quadrilha que enganava pessoas dentro de agências bancárias. Ela era muito solícita, né? Até a vítima fala, olha, uma moça muito simpática, muito educada, tentou me ajudar, que era a Sabrina. Segundo a investigação, eles agiam sempre aos fins de semana e feriados na companhia de um outro irmão e da cunhada para aplicar golpes. É uma família de 8 irmãos e a grande parte já tem uma passagem, um histórico desse tipo de crime, né? Não só esses que foram presos hoje, mas outros também têm histórico. Essas imagens feitas em outubro do ano passado, numa agência de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, mostram Sabrina e a cunhada colando um dispositivo para dificultar a operação no caixa eletrônico. Minutos depois, uma pessoa entra para usar o caixa e é direcionada para outro, que foi adulterado. A vítima é distraída por Sabrina e, após digitar a senha, acaba sendo induzida a usar outro equipamento. E neste, Pedro, irmão de Sabrina, conclui a operação e transfere o dinheiro da mulher. Quanto que eles levaram da senhora? R$3.000. E esse dinheiro é o dinheiro, às vezes, do mês da senhora? Do mês, das contas, porque eu sou pai, sou mãe, sou a chefe da casa. Hoje de manhã, policiais de Mogi das Cruzes prenderam os suspeitos. De acordo com o delegado, eles já têm passagem pela polícia pelo mesmo tipo de crime. As imagens do circuito interno dos bancos foram fundamentais para a identificação. De acordo com os registros da polícia e das próprias instituições bancárias envolvidas, a quadrilha atuava em família pelo menos desde 2013.
As abordagens não aconteciam só aqui em Mogi das Cruzes, mas também na região metropolitana de São Paulo, no interior do estado e no litoral paulista. Todos os acusados serão indiciados por associação criminosa e furto qualificado. A polícia ainda não sabe precisar a quantidade de vítimas e nem o montante transferido para outras contas. Até o fim da tarde, os suspeitos não tinham defesa constituída. A gente fica assim meio desconfiada, né? Porque não sabe as pessoas que andam nos caixas eletrônicos quem é. Em São Paulo, a polícia investiga se uma mesma quadrilha explodiu caixas eletrônicos de um banco e atacou carros fortes no interior do estado. As ações foram gravadas por câmeras de segurança. 2 suspeitos foram presos. 2 suspeitos aparecem na parte interna da agência bancária na cidade de São Pedro. Um deles chuta a porta de vidro que se estilhaça. Eles conseguem entrar nos fundos da agência. Em seguida, é possível ver a preparação dos explosivos. Os criminosos levaram R$200 mil do cofre da agência. Horas depois, houve um ataque a 2 carros fortes numa estrada da região. A fumaça pôde ser vista e quando a câmera da concessionária vira, 2 carros já aparecem diante de veículos blindados com as portas abertas. Uma carreta está parada ao lado. Os criminosos encapuzados estão armados com fuzis e recolhem o dinheiro. Mais tarde, policiais militares conseguiram abordar um veículo semelhante ao usado no ataque à agência bancária. Um dos suspeitos indicou endereços ligados à quadrilha. Numa casa na cidade de Sumaré, houve troca de tiros. No imóvel foram encontrados 4 fuzis, munições e mais de R$100 mil em dinheiro. Um dos carros usados na ação era roubado e foi encontrado em uma cidade vizinha. Os 2 suspeitos presos em flagrante já tinham antecedentes criminais por roubos a bancos e carros fortes na região. O homem que trocou tiros com a polícia morreu no local. Um dos presos é ex-policial e confessou a participação nos crimes. A investigação não descarta a hipótese de que o roubo à agência bancária possa ter sido planejado como uma distração para os ataques aos carros fortes. Existe a hipótese de ter sido feito o roubo em São Pedro, uma agência pequena apenas para concentrar a movimentação policial lá e fazer um roubo de 2 carros fortes ao mesmo tempo por Pordeirópolis. Um prédio de 18 andares foi interditado depois que parte do edifício desabou em Montes Claros, Minas Gerais. Moradores foram retirados do local depois de sentirem tremores na estrutura e notarem trincas nas paredes. Um pilar ficou comprometido e parte do revestimento do edifício caiu. A área no entorno foi isolada e ruas e avenidas foram fechadas. A Defesa Civil, os bombeiros e a construtora responsável trabalham para fazer o escoramento do edifício. Em apenas 24 horas, a Defesa Civil de Salvador recebeu mais de 700 chamados por causa das chuvas fortes. E mesmo em áreas de risco, muitos moradores se recusam a sair de casa. Os moradores desta rua, na periferia de Salvador, flagraram o momento em que o barranco deslizou e derrubou o muro. Os escombros atingiram uma oficina mecânica. Funcionários conseguiram correr a tempo, mas um carro ficou soterrado. É a 4ª vez que esse muro desce. E aí o perigo agora está aí. Vai esperar acontecer um acidente, uma coisa mais grave, para poder ajeitar isso aí? A maioria dos chamados durante a chuva em Salvador informava sobre deslizamentos de terra. Mais de 100 pessoas ainda estão desalojadas. E a Defesa Civil tem ido de porta em porta para pedir que os moradores procurem abrigos. Mas muitas famílias ainda resistem em sair. A Mônica é uma delas. O barranco ameaça ceder nos fundos da casa onde ela mora, com os 4 filhos. Esse dia de chuva para mim aqui foi horrível, porque eu não consegui dormir, eu tenho 2 noites sem dormir. Eu moro aqui, ó, aqui é meu quarto, aqui esse barranco caiu todo aqui, eu estou desesperada. Jacimara preferiu não arriscar e foi para uma escola com o marido e os 4 filhos. É desesperador, né? Porque a gente não pensa na gente, a gente pensa logo nos filhos, né? 13 colégios vão receber desalojados. Mais de 5 mil alunos estão sem aulas. O acumulado de chuva em apenas 3 dias é superior ao previsto para todo o mês de abril. Olha, já estamos na 2ª semana do outono. O calor continua em várias regiões. E nada de diminuir essa chuva lá no Nordeste.
Então, vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Quando é que nós teremos mudança nessa situação? Olha, Cris, ao longo da semana o Centro-Sul vai ter um alívio no calor. Agora, com relação à chuva no Nordeste, ela diminui, mas não para. Segue em forma de pancadas, viu? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, ocorrem temporais nesses pontos coloridos. Amanhã a frente fria avança e espalha chuva e frio pelos estados da região sul. De hoje para amanhã, algumas cidades gaúchas vão registrar uma queda na temperatura de mais de 10 graus. A cidade mais fria do país será Chuí, com 22 graus e chuva forte. Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, o calor e os ventos formam temporais. Atenção, Cuiabá, Belém e João Pessoa têm chance de transtornos. Nesta quarta, o sol predomina e não chove nas áreas claras. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Em São Paulo e em Brasília, faz até 29. Em Salvador, 28. E em Rio Branco, até 32. No Rio de Janeiro, quarta e quinta abafadas, com máximas acima dos 30 graus. Na sexta, faz 30. E no sábado, um leve refresco, com 29. Tem tempo delivery para a Renata e o Gustavo de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos lá. Boa noite, Renata. Olá, Gustavo. Nesta quarta faz até 31 à tarde com chuva passageira. Na quinta e na sexta as pancadas vêm com trovoadas. Máximas de 32 e de 31 graus. A Ana Paula é de Olinda, Pernambuco. Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso Tempo Delivery. Se prepare para uma quarta-feira de chuva forte e até 29 graus à tarde. A partir de quinta, a chuva diminui. Máxima de 30 até sexta-feira. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Piloto de avião carregado com cocaína tenta fugir e faz pouso forçado no interior de São Paulo. Amigo que viajava de carona no carro de Fernando Sastre Filho sai do coma, mas os advogados dizem que ainda não há previsão de alta do hospital. Polícia Federal vai convocar representantes brasileiros da rede social X para prestar esclarecimentos sobre declarações do dono da plataforma digital Elon Musk. Cinco homens foram presos em Minas Gerais, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que roubava condomínios. De acordo com as investigações, eles agiam em vários estados. Um dos suspeitos foi flagrado pela câmera do interfone do condomínio. Repare que ele chega na portaria e tenta se passar por morador. E ainda insiste com a leitura biométrica. A porta não abre e ele interfona. Portaria? Abre aqui para mim, por favor. É para onde você vai? Minha cadastral não está pegando, eu ainda não cadastrei ela, minha facial. A funcionária questiona. Eu não estou acostumada a te ver, aí eu não sei se você é morador ou não. 22, aqui não deu tempo ainda de cadastrar minha facial. A funcionária acredita na história e libera a entrada do falso morador. Alguns minutos depois, o homem vai embora, carregando uma bolsa com objetos roubados. Só de domingo para segunda, a quadrilha, que é de São Paulo, tentou entrar em 5 condomínios de luxo em Goiânia. E em apenas um, a entrada foi impedida. Dentro dos prédios, os criminosos invadiam apartamentos, levavam dinheiro e objetos de valor. Os 5 suspeitos foram presos em Uberaba. Relógios de luxo roubados foram recuperados. Segundo a polícia, a quadrilha viajava pelo Brasil, invadindo condomínios. Ou se passava-se por morador do prédio, né, identificando, dizendo que estava com problema no reconhecimento facial do sistema de segurança do prédio, ou por serviço terceirizado, faria algum tipo de serviço de manutenção no prédio ou condomínio, dando êxito aí em entrar e assim praticar o crime. Em São Paulo, um homem suspeito de cometer crime parecido também foi preso. Ele invadia e roubava casas na região de Guarulhos e foi reconhecido por pelo menos 5 moradores. 283 celulares contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Federal em Morrinhos, Goiás. A carga avaliada em R$2 milhões estava escondida na lataria de um carro que ultrapassou a viatura da Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade. Motoristas foram surpreendidos com o transporte de uma aeronave por um caminhão em Porto Alegre.
O avião foi levado até a região do estádio Beira-Rio e fará parte de um projeto de entretenimento. Um avião com 400 quilos de pasta base de cocaína foi interceptado pela Força Aérea Brasileira no Paraná. Após suspeitar da aeronave, a FAB determinou a aterrissagem obrigatória em Londrina. O piloto não respondeu e decidiu realizar um pouso forçado em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior paulista. A aeronave se partiu ao meio após tocar o solo. O suspeito foi preso e a carga apreendida. O Observatório Europeu Copérnicus informou que março de 2024 foi o mês mais quente da história. É o 10º mês seguido com um recorde de calor. Entre abril de 2023 e março desse ano, a temperatura ficou 1,58 graus Celsius acima da média da era pré-industrial, no século XIX, que marca o início da contagem. Segundo o estudo, a alta é consequência de fenômenos climáticos extremos e do aumento nas emissões de gases do efeito estufa. Veja a seguir, sem acordo para votar projeto das fake news, Câmara vai elaborar novo texto para regulamentar as redes sociais. Lula participa de evento contra desmatamento na Amazônia e manda recado a Elon Musk. Revelada a rota de contrabando de armas do Irã para a Cisjordânia. Em São Paulo, a polícia prendeu parte de uma quadrilha que marcava encontros com pessoas mais velhas em aplicativos de relacionamento. As vítimas eram dopadas para que outros criminosos pudessem roubá-las. A quadrilha ostentava o dinheiro dos crimes nas redes sociais. Essa outra foto é de um perfil criado num site de relacionamento, que era usado para atrair as vítimas. Essas imagens mostram Rosilane chegando num hotel com um homem de 58 anos, que conheceu pelo aplicativo. Segundo a polícia, ela não agia sozinha. Sempre recebia a cobertura de um casal. Nesse dia, Emanuel e Midian chegam logo depois e se hospedam no mesmo local. O plano era aguardar a ordem de Rosilane para invadir o quarto e roubar os pertences da vítima enquanto ela dormia. Segundo as investigações, o homem foi torturado com uma arma de choque e teve que transferir dinheiro para a quadrilha. De acordo com a polícia, a mineira Rosilane contava sempre a mesma história. Dizia que era enfermeira e estava em São Paulo em busca de emprego. Durante os encontros, ela usava um hipnótico de ação rápida. O crime, conhecido como Boa Noite Cinderela, era para impedir a reação da vítima durante o assalto. Ela disse que amassava esse medicamento e misturava com corantes e aromatizantes para que as vítimas não percebessem o sabor amargo. E ela condicionava num frasquinho de soro fisiológico como se fosse para inalação, né? A quadrilha morava nesse hotel no centro de São Paulo e era daqui que os encontros eram marcados. Nessa imagem, Rosilane aparece dias depois numa pizzaria com mais uma vítima, um idoso de 63 anos. Os dois seguem para a casa dele. Logo depois é possível ver Rosilane abrindo o portão para os outros suspeitos entrarem. Segundo a polícia, em uma das ações, um idoso reagiu durante o assalto e foi morto. O trio foi preso num restaurante. A polícia foi até o hotel onde eles moravam e encontrou joias, dinheiro e até documentos das vítimas. Rosilane, Emanuel e Midian tiveram a prisão preventiva decretada e vão responder por associação criminosa, homicídio, sequestro relâmpago e roubo. Investigar se há mais envolvidos, né? Se há mais integrantes nesse grupo criminoso e se a gente consegue identificar outras vítimas, que eu acredito que eles tenham feito vítimas, se não na cidade de São Paulo, em outras cidades, porque nenhum deles é da capital, nenhum deles é de São Paulo. A Justiça de São Paulo decretou sigilo no processo que investiga o motorista do carro de luxo que se envolveu num acidente com morte. Hoje, uma importante testemunha prestou depoimento. A namorada de Fernando Sastre Filho chegou à delegacia com a cabeça coberta, acompanhada por advogados que defendem Fernando. O depoimento dela durou aproximadamente 2 horas e, na saída, novamente, ela não mostrou o rosto. A delegacia não informou se ela confirmou que o namorado dirigia bêbado.
Hoje também esteve na delegacia o advogado da família do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, que morreu no acidente, mas ele não quis gravar a entrevista. Até agora, só uma pessoa diretamente envolvida no acidente não foi ouvida pela polícia. Marcos Vinícius Rocha, que viajava de carona no carro de Fernando, quebrou 4 costelas e teve que retirar o baço. O jovem de 22 anos passou por uma segunda cirurgia por problemas pulmonares. Segundo os advogados, ele já saiu do coma, mas permanece na UTI e não tem previsão de alta do hospital. A Justiça decretou segredo no processo. Por isso, não foi informado se os advogados de Fernando já cumpriram a determinação de entregar o passaporte dele e de depositar em juízo R$500 mil da fiança estabelecida. O mesmo despacho determinou que a delegacia instaure uma investigação administrativa para apurar supostos equívocos na conduta dos policiais militares que atenderam à ocorrência. 4 turistas italianos foram presos hoje na Espanha, acusados de estuprar uma jovem brasileira. O crime teria acontecido no último domingo em um resort de luxo em Palma de Maiorca, um conhecido destino turístico. De acordo com a investigação, a jovem conheceu um dos agressores em uma casa noturna e foi com ele até o hotel de luxo. No início, a relação entre os dois teria sido consensual, até o momento em que outros 3 homens, amigos do rapaz, chegaram ao local e violentaram a brasileira. Ela passou por exames médicos que constataram ferimentos compatíveis com um estupro. Hoje, os 4 italianos com idades entre 24 e 27 anos se apresentaram à justiça e acabaram presos, acusados formalmente de agredir sexualmente a brasileira. A lei espanhola prevê pena de até 12 anos de prisão para este tipo de crime. E eles não tiveram direito à fiança. Os agressores foram identificados porque a vítima fugiu do local com o passaporte de um deles. A Polícia Federal vai convocar representantes brasileiros da rede social X. Eles deverão prestar esclarecimentos sobre as recentes declarações do dono da plataforma digital, Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes negou um pedido da representação da rede social no Brasil para que a responsabilidade sobre as medidas determinadas pela Justiça brasileira fosse cobrada da matriz internacional. Para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, a representação no Brasil da rede social X deve responder pelos atos da empresa global. Moraes afirmou que a X Brasil pretende eximir-se da responsabilidade pelo cumprimento das ordens expedidas pela mais alta Corte de Justiça do Brasil, com o argumento de que o poder de decisão pertence às corporações internacionais que criaram a rede social. Moraes criticou a postura dos representantes do X no Brasil. O ministro do STF disse que a alegação revela certo cinismo, já que, conforme consta no contrato social, uma das chamadas operadoras internacionais do X nada mais é do que a principal sócia da empresa brasileira, detendo a absoluta maioria do capital social. E que a solicitação da empresa de Elon Musk beirou a má-fé. Por isso, as atividades da X Brasil revelam sua inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social X. Como reflexo disso, as consequências de eventual obstrução da justiça ou de desobediência à ordem judicial serão suportadas pelos administradores da empresa no país. A decisão veio depois de novas provocações de Elon Musk. O bilionário escreveu como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil. Ele tem Lula na coleira. Numa outra publicação, Musk afirmou: mas como Alexandre tirou Lula da prisão e colocou o dedo na balança para eleger Lula, Lula obviamente não tomará nenhuma atitude contra ele. A próxima eleição será fundamental. A Polícia Federal já abriu inquérito para investigar a conduta de Musk e deve chamar representantes da empresa aqui no Brasil para prestar depoimento. A Procuradoria-Geral da República defendeu ao STF que os representantes legais da rede social X no Brasil sejam ouvidos para esclarecer se Elon Musk possui atribuição para determinar a publicação de postagens de perfis bloqueados pela Justiça brasileira. O bilionário também foi incluído na investigação sobre as milícias digitais, que tramita no Supremo. Diante do embate sobre os limites das redes sociais e plataformas digitais, o ministro Dias Toffoli, relator de uma ação sobre o Marco Civil da Internet no Supremo, afirmou hoje que vai encaminhar o caso para julgamento no plenário até o fim de junho.
O processo trata da responsabilidade civil das plataformas digitais e provedores de internet sobre os conteúdos publicados nas redes. Reservadamente, a maioria dos ministros já concordou que as empresas devem ser punidas por conteúdos postados pelos usuários que provoquem danos a pessoas e à sociedade. E a Câmara dos Deputados vai começar do zero um novo projeto de lei das fake news que regulamenta as plataformas digitais. Os líderes partidários se reuniram na residência oficial da presidência da Câmara. A base governista defendeu que o projeto de lei das fake news seja colocado em votação. Ao conversar com os líderes partidários, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para discutir do zero um novo texto que deverá ser apresentado em 40 dias. Os parlamentares avaliam que a atual proposta, que teve como relator o deputado federal Orlando Silva, não tem o apoio da maioria dos deputados e que é preciso de um projeto diferente para que o país possa regulamentar as redes sociais. Um novo relator do projeto ainda vai ser definido. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. A ideia dos parlamentares é votar a regulamentação das redes sociais até junho. O texto já foi aprovado pelo Senado em 2020, mas a discussão travou entre os deputados. O tema voltou ao foco das discussões após os embates entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. A casa tem todo o interesse de enfrentar essa matéria e aprovar um projeto que seja favorável ao Brasil. A gente precisa ter informação para a população, garantindo o acesso à população, mas evitando as fake news. O governo acompanha de perto esse debate. O governo tem interesse em que esse projeto seja apreciado, e ele seja apreciado e discutido nos termos que permitam chegar a uma maioria no Congresso Nacional, no caso na Câmara dos Deputados. O que a gente espera é que o tema seja apreciado nesse semestre. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação afirmou que Elon Musk é um agitador que usa a própria rede social para interesses políticos e econômicos. É um ataque à soberania e é um ataque às instituições brasileiras na medida em que ele anuncia que ele vai descumprir ordens judiciais por uma discordância delas. O governo federal estuda apresentar até o fim do mês propostas à Corte Interamericana de Direitos Humanos para combater discursos de ódio, notícias fraudulentas e ataques à democracia. A Advocacia Geral da União deve propor um projeto de regulação básica para punir empresas e plataformas em todos os países que integram o órgão. O presidente Lula mandou um recado ao bilionário Elon Musk. Foi durante o lançamento de um programa para combater o desmatamento na Amazônia. Lula também assinou a medida provisória que vai deixar a conta de luz mais barata. Já a situação do presidente da Petrobras permanece indefinida. A pressão em relação a Jean Paul Prats diminuiu depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou 2 vezes com o presidente Lula. A insatisfação de Lula chegou ao extremo depois que o presidente da empresa se manifestou a favor do pagamento dos dividendos extraordinários da Petrobras, que é o lucro extra da estatal, dividido entre os acionistas. Haddad mostrou a Lula que, com o pagamento desses dividendos, a União, que é a principal acionista da Petrobras, receberia cerca de 13 bilhões de reais, o que daria um fôlego aos cofres públicos. A avaliação aqui no Planalto é de que a situação de Jean Paul Prats tem que ser resolvida logo, com ele permanecendo no cargo ou não. Pessoas próximas ao presidente avaliam que a maneira como Lula conduz a situação, deixando Prats na corda bamba, vem fragilizando a empresa. O presidente da Petrobras não deve pedir demissão e espera ser recebido por Lula ainda nesta semana para uma conversa. Hoje, o presidente recebeu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é um defensor da substituição de Prats na Petrobras. O cargo de presidente da Petrobras é um cargo do presidente da República. Eu tenho o mais profundo respeito e admiração pelo trabalho que desenvolveu como parlamentar o presidente Jean Paul.
Eu tenho um carinho, um profundo respeito pelo ser humano que ele é. Lula participou mais cedo do lançamento de um programa dos municípios de redução do desmatamento na Amazônia, com investimentos de até 730 milhões de reais. Durante o discurso, o presidente, que ainda não havia se manifestado sobre as postagens de Elon Musk contrárias a ele, criticou o empresário sem citá-lo. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. E no podcast JR 15 Minutos, eu e o jornalista Clébio Cavagnoli conversamos com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Medon, sobre a inclusão de Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Você pode acompanhar essa entrevista nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, rejeitou um recurso da empresa Enel e manteve a multa de 165 milhões de reais à concessionária. O motivo foi a demora em restabelecer o serviço em São Paulo depois do apagão em novembro do ano passado. Na época, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia na capital paulista e nas cidades da região metropolitana. Em alguns casos, a interrupção durou uma semana. Veja a seguir: Tribunal Eleitoral do Paraná forma maioria para absolver o senador Sérgio Moro. Procurador-Geral da República entende que Jair Bolsonaro não tentou asilo na Embaixada da Hungria. Novas tecnologias prometem deixar as maquininhas de cartões mais seguras. Em algumas delas, o pagamento vai ser feito por reconhecimento facial. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, mais de 60% das reclamações sobre pagamentos eletrônicos se referem a fraudes com as maquininhas. A Shirlene ainda tenta entender como tudo aconteceu. A cabeleireira, que também é comerciante, passou uma venda de R$ 92 na maquininha de cartão e, em seguida, imprimiu o comprovante. Só que o dinheiro, até agora, nada. O comprovante foi impresso, aprovado, o número de transação, tudo. Porém, essas vendas não caíram no sistema da minha conta. Não entrou dinheiro na Não entrou dinheiro na conta. Ela foi enganada, assim como muitos outros comerciantes. Dados da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor mostram que 66% das reclamações que envolvem as empresas de pagamento eletrônico referem-se às maquininhas. A segurança das transações é uma das prioridades de quem desenvolve tecnologia para o comércio online. Se você comparar uma transação bancária de 10 anos atrás com a de hoje, você vai ver que a de hoje tem 5 vezes mais envelopes de segurança. Então a gente progressivamente vai trazendo mais soluções de cibersegurança, de transações monitoradas, de transações criptografadas. Uma das alternativas que podem evitar as fraudes é essa aqui, a maquininha que dispensa cartão. Tudo é feito assim, ó, por reconhecimento facial. A imagem registrada, autorizada pelo sistema, é a senha para compra. A empresa diz que a nova maquininha pode substituir o cartão e até o celular na hora dos pagamentos. Tem camadas de segurança certificados internacionais muito mais profundos para garantir que você é você mesmo e você está fazendo aquela compra. Quando você está aproximando o seu rosto, ele já entendeu se é uma pessoa, se é uma imagem impressa, se é uma tela. Então não tem como passar, a inteligência artificial ela detecta se é uma pessoa de verdade que está ali na frente. Uma foto então não dá? De jeito nenhum. Na palma da mão, este outro dispositivo faz uma leitura mais a fundo do que a tradicional biometria. O aparelho faz um reconhecimento das veias do usuário. Ele faz uma leitura infravermelho daquilo que a gente tem dentro das mãos. Isso garante uma série de questões positivas, mais confiabilidade no processo, ele garante também uma leitura mais rápida e ele garante também uma segurança muito grande. A Shirlene, que usa bastante a maquininha tradicional, espera que as novas tecnologias impeçam que golpistas deixem de pagar pelas compras. Minha dúvida fica, o que aconteceu? Qual foi o trâmite? O erro está na maquininha?
Foi preso hoje em Belém o policial militar da reserva suspeito de ser o autor do disparo que matou o torcedor do clube do Remo, Paulo Dias. Cristóvão Augusto Alcântara é apontado como responsável pelo crime, registrado no domingo após a partida entre Remo e Paysandu. A justiça concedeu habeas corpus ao lutador de jiu-jitsu que tinha sido preso suspeito de pelo menos 8 crimes contra ex-namoradas. Tiago Gomes de Oliveira, de 41 anos, é investigado por estupro de vulnerável, expor parceiras a doenças sexualmente transmissíveis de forma proposital e divulgação de imagens íntimas sem consentimento. A defesa dele não foi encontrada. Um piloto foi preso e um helicóptero destruído numa operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. 5 acampamentos utilizados pelos garimpeiros também foram desmontados pelas Forças Armadas, o IBAMA e a Polícia Federal. A polícia realizou hoje uma operação contra suspeitos de envolvimento no assassinato de um advogado no Rio de Janeiro. Entre os investigados estão 4 policiais militares. Dinheiro, armas e munição. Segundo a polícia, o material está relacionado à exploração de jogos ilegais e comércio de cigarros na Baixada Fluminense. As apreensões foram feitas durante a ação da Delegacia de Homicídios, que investiga o assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, em fevereiro. Os agentes estiveram em 21 endereços ligados à quadrilha chefiada pelo contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, que também foi alvo dos mandados de buscas. A defesa dele não foi localizada. Uma das testemunhas do caso afirmou que Rodrigo começou a atuar para clientes vinculados com jogos de cassino online e que já havia encontrado pessoas para investir no novo negócio. 10 pessoas são investigadas, segundo a polícia, por envolvimento no assassinato. Entre os suspeitos estão 4 policiais militares. Um deles foi preso em flagrante por posse ilegal de componentes de arma de fogo. A corregedoria da PM deu apoio à ação. As investigações apontam que a vítima já era monitorada. Rodrigo foi executado com 21 tiros, a poucos metros da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio. Os criminosos, segundo a polícia, estavam em 2 carros. Em março, 3 suspeitos já haviam sido presos por envolvimento na morte. Na operação de hoje, os policiais também apreenderam celulares e computadores. O material será periciado para ajudar nas investigações. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná livrou o senador Sérgio Moro da cassação do mandato. Ele respondia a 2 ações por abuso do poder econômico. O julgamento foi retomado hoje com placar em 3-1 contra a cassação. O primeiro a votar foi o desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Ele avaliou que houve abuso do poder econômico pela campanha de Sérgio Moro no período pré-eleitoral. Em seguida, foi a vez do desembargador Anderson Ricardo Fogaça, que acompanhou o relator e votou pela absolvição do senador. O último a votar foi o presidente do TRE do Paraná, desembargador Sigurd Roberto Benson. O placar final foi de 5-2 contra a cassação do senador eleito pelo União Brasil. Uma investigação conjunta entre Estados Unidos e Israel revelou que os palestinos da Cisjordânia recebem armas contrabandeadas do Irã. A rota clandestina opera há cerca de 2 anos e conta com a participação de agentes de inteligência de diversos países e de militantes de grupos terroristas. Segundo a investigação, a carga deixa o Irã e passa por Iraque, Síria, Líbano, Jordânia e Israel. E são os beduínos, grupo que habita a região de fronteira entre Jordânia e Israel, que levam as armas para os palestinos na Cisjordânia. Segundo fontes do governo do Irã, o país quer abastecer a Cisjordânia com o maior número possível de armas e incentivar uma revolta contra os israelenses. O objetivo seria transformar o território palestino na próxima frente de guerra na região. Na faixa de Gaza, o governo israelense anunciou hoje a compra de 40 mil tendas e o reforço da ajuda humanitária aos palestinos, antes de começar uma nova operação militar em Rafah, cidade na fronteira com o Egito. Na Itália, 3 pessoas morreram após uma explosão em uma hidrelétrica da Enel.
De acordo com o governo local, outras 4 pessoas estão desaparecidas. Após a explosão, houve um incêndio. Segundo o porta-voz da Enel, na Itália, a explosão aconteceu a 30 metros de profundidade e ainda não se sabe o que provocou o acidente. Os pais do atirador de uma escola no estado americano do Michigan foram sentenciados a até 15 anos de prisão. James e Jennifer Crumbley foram condenados por homicídio culposo. Eles compraram a arma que foi usada no ataque em 2021. O adolescente de 15 anos matou 4 pessoas. A Organização Mundial de Saúde alertou para o aumento de mortes causadas pelo vírus da hepatite. Cerca de 3.500 pessoas morrem a cada dia por conta da doença. O vírus da hepatite é a segunda principal causa infecciosa de morte no planeta, atrás apenas da tuberculose. A Administração Federal de Aviação Americana investiga um relato de um engenheiro da Boeing. Segundo o funcionário, partes da fuselagem do modelo 787 Dreamliner estão sendo instaladas de maneira inadequada e podem se separar em pleno voo depois de milhares de viagens. A empresa disse que, após testes, o problema não foi considerado uma ameaça à segurança dos voos. A Universidade de Edimburgo, na Escócia, anunciou hoje a morte do físico britânico Peter Higgs. Em 1964, o cientista previu a existência de uma nova partícula. Pela descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2013, depois que a descoberta foi confirmada por outros pesquisadores. Segundo a universidade, Higgs morreu pacificamente em casa nesta segunda-feira, depois de uma curta enfermidade. O rei Charles III recebeu hoje as primeiras cédulas impressas com o rosto dele. As notas foram entregues ao rei por representantes do Banco da Inglaterra. As novas cédulas vão começar a circular em junho. O rosto do rei vai estampar as notas de 5, 10, 20 e 50 libras. Mas as que têm o rosto da Rainha Elizabeth II, que morreu em 2022, vão continuar valendo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem muita emoção no Cine Record Especial. Ótima noite para você. Boa noite.